Espera um pouquinho, tá demorando, tá identificando. Pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar aqui um pouquinho na parte de gramática, estudo da língua, a crase. Então, tem uma tirinha aí, eu peço que vocês leiam, que é só para iniciar a ambientação na matéria. Agora vamos aí destacar a primeira perguntinha da matéria, que é o que é crase? Então, quando a gente estuda a crase na língua portuguesa, a primeira coisa que a gente tem que observar é o conceito de crase. Gramaticalmente falando, pessoal, a crase, eu quero que vocês destaquem aí comigo, a palavra crase é de origem grega e significa misturar, fundir. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas, reduzindo-os a uma só. A crase ocorre habitualmente na língua oral. Então vamos ver dois exemplos aqui para a gente observar. Ó. Ela conta a história e ele a ouve. Então nós temos ali, ela conta a história, ele ouve. Exemplo de baixo. Peguei o objeto e devolvi-o ontem. Peguei o objeto e devolvi ontem. Agora destaquem comigo a seguinte explicação, hein? Mas é na língua escrita que a crase costuma ser um problema para muita gente. Nessa modalidade, na língua escrita, a crase é marcada pelo acento grave. Cuidado, ó, acento grave, diferente do acento agudo. Um para a esquerda, o outro para a direita. Olha o exemplo nosso aí. Cheguei a primavera. Vamos entender agora, pessoal, por que esse A recebe esse acento grave, que é o indicador da crase. Então, destaca para mim aí o entendendo a regra básica. Vamos seguindo. Esta é a regra básica. Qual que é a regra básica de uso da crase? Usa-se o sinal de crase para marcar a fusão da preposição a com o artigo a. Então, eu tenho duas coisas aqui a revisar com vocês. Vamos para o quadrinho. Primeiro, a preposição relaciona duas palavras ou expressões dentro da oração. Há várias preposições, entre elas a preposição a, que é a que nos importa. Então, olha o exemplo. O homem viajou a cavalo. Cavalo é palavra masculina, nunca tem crase antes de palavra masculina. Eles sentaram-se lado a lado. Lado é palavra masculina, não vou ter crase. Agora, olha do ladinho aí no quadrinho. O artigo antecede o substantivo. O artigo a vem antes de palavras femininas. Sua forma masculina é o o. Por exemplo, chegou a primavera, chegou o verão, ok? Agora vamos para baixo, pessoal. Destaca comigo ali a explicação, por favor. Seguindo aí linha a linha para entender bem, hein? Se somente as palavras femininas podem ser precedidas do artigo a, o sinal de crase pode ser usado apenas diante de palavras femininas. Então, nós só vamos ter a crase antes de palavras femininas. Olha o nosso exemplo. Cheguei à primavera. Cheguei à preposição, mais a artigo, porque a palavra primavera é uma palavra feminina. Então, nesse caso, eu vou ter a crase. Só vai ocorrer a crase porque eu tenho aqui uma palavra feminina. Embaixo do exemplo, gente, eu quero que vocês observem comigo aí no terceiro parágrafo. Destaquem para mim que esse terceiro parágrafo é importante. Na maioria dos casos, o emprego da crase está ligado à regência verbal ou nominal, já que há uma série de verbos e de nomes que regem, pedem, impõem a preposição a. Então, muita atenção. Quando a gente trabalha a crase, a gente precisa recordar um pouquinho da regência. O que é a regência? O próprio nome já diz tudo. Reger é comandar. Então, na língua portuguesa, nós temos duas formas de regência. Regência verbal, quando o verbo comanda os seus complementos, objeto direto, objeto indireto, e regência nominal, quando o termo regente comanda o termo regido. Vamos no quadrinho vermelho aí, por favor? Se ainda assim houver dúvida sobre a ocorrência ou não da crase, pode-se recorrer ao teste da substantivação.
Substituição por substantivos. Troque a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, haverá crase. Então, por exemplo, na letra A a gente tem assim, ó, o telespectador referia-se à novela. Substituindo por o filme, ficaria ao filme, então tem crase, ok? Letra B, o telespectador referia-se a ela. Se substituir por ele, não vai aparecer aqui o artigo A. Se não aparece o artigo A, não tem crase. Vamos para baixo, pessoal. Alguns casos especiais de crase. Muito importante isso. Essas aqui são aquelas regrinhas que realmente aparecem nas nossas provas. Enem, vestibulares. Vamos destacar aí? Alguns casos especiais de crase. Número 1. Se o substantivo moda, que é feminino, estiver subentendido na frase, haverá crase, mesmo antes de palavra masculina. Por exemplo, penteado a Neymar, isto é, a moda de Neymar. Aí na linha de baixo, nós temos de novo versus a Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é masculino. Em regra, não teria crase. Mas por que tem crase nesse caso aqui? Porque é a moda de Manuel Bandeira, do poeta Manuel Bandeira. Segundo, quando a palavra casa for modificada por um determinante. O que é esse determinante? Adjetivo ou locução adjetiva haverá crase. Então, a regra é, não ocorre crase antes da palavra casa. Mas, nesse caso especial, terá crase. Então, o que a gente vai ter aí? Após o trabalho, chegou à casa do tio e descansou. Por que tem crase aqui? Porque a casa não é uma casa qualquer, é a casa do tio. Seguindo, número 3, pronome possessivo com substantivo feminino. Então, quando o verbo exige a preposição a, e antes do pronome possessivo vem o artigo a crase pode ocorrer ou não. Toda vez que nosso material falar assim, pode ocorrer ou não, eu gostaria que depois vocês escrevessem no material, é a chamada crase facultativa. Pode ou não? Crase facultativa. Então, olha o exemplo aí comigo e destaca. O que a gente tem? Ofereci um presente à minha amiga com crase ou à minha amiga sem crase. Todos dois estão corretos. Agora, a linha de baixo. A crase só é obrigatória, grifa para mim, quando o possessivo não for seguido do substantivo a que se refere. Exemplo, a solução que achei é semelhante à tua. Aqui tem crase. Por que tem crase? Porque o possessivo aqui, ele não está especificado, ok? Número 4, gente, isso aqui aparece muito no número 4 aí, dá uma olhada para mim na sequência, ó. Numeral 1 hora. Há crase quando se indica a hora determinada. Então, o fato aconteceu a 1 hora da manhã. Chegamos exatamente a 1 hora. Mesmo que a palavra hora esteja abreviada, ou antes dela venha um numeral no masculino, haverá crase, porque aqui tem mais uma pegadinha. Poxa, se está no masculino, normalmente não ocorre crase, mas nesse caso sim. Então, ó, volto às 15 horas, saiu a 0 hora, substantivo 0 hora, presta atenção ali, substituindo 0 hora, pela palavra masculina meio-dia, emprega-se ao. Então, como que fica? Se houver indeterminação, não haverá crase. Por exemplo, ele chegará a 1 hora qualquer. Num par de expressões, pessoal, destaque isso aí para mim, muito importante. Num par de expressões, se a primeira tem artigo, a segunda também terá. Se a primeira não tiver, a segunda tampouco terá. Então, eu tenho assim, ó, tenho aula das 8 às 10, tem crase. Se eu digo ele estuda de 8 às 10, não tem crase. Por quê? Não teve artigo na primeira, não tem na segunda. Número 5, gente, vamos junto aí. Número 5 são palavrinhas, pronomes demonstrativos, aquele ou aqueles e aquilo. Esses pronomes demonstrativos não são formas femininas, mas
Se forem precedidos da preposição a, haverá crase, pois essa preposição se funde com o a inicial desses pronomes. Será preciso, então, marcar a crase com acento grave. Então, como que fica? O professor referiu-se àquele texto, e não a este. Marca para mim também o pontinho vermelho. Olha o pontinho vermelho. O verbo referir-se pede a preposição a, que se junta ao a da palavra aquele. Então, ó, prefiro isto a aquilo. 6. Locuções femininas, gente. Locuções femininas eu tenho 3 pontinhos importantes. Primeiro, locuções adverbiais. Olha o exemplo de locuções adverbiais. Às vezes, à toa, à tarde, à vontade, à bala e etc. A vítima foi morta à bala. Tem crase. Segundo pontinho vermelho, pessoal, locuções prepositivas. O que são locuções prepositivas? É o conjunto de palavras que substitui uma preposição. Quais os exemplos de locuções prepositivas que a gente tem aí? À frente de, à procura de, à beira de, à base de. Olha o exemplo nosso. O filho seguia à frente do pai. Tem crase. Terceiro pontinho vermelho. Locuções conjuntivas. O que são locuções conjuntivas? O conjunto de palavras no lugar de uma conjunção. Olha o exemplo de locuções conjuntivas que nós temos aí. À proporção que, à medida que. O medo aumenta à medida que a noite descia. Agora vamos para o número 7. Presta atenção, hein? Até o número 6, o que a gente estudou? As regrinhas de uso da crase. Agora eu quero que vocês deem um destaque especial aí no não. Não há crase. Agora nós vamos então usar as regrinhas em que não se ocorre a crase. Não se usa a crase quando, gente? Número 7. Não há crase em expressões com palavras femininas repetidas. Por exemplo, frente a frente, gota a gota, face a face, hora a hora, boca a boca, ponta a ponta. São todas essas expressões femininas, mas elas são repetidas, então não tem crase. Exemplos. A divulgação da festa foi feita boca a boca. O réu e a vítima estavam frente a frente. Número 8. Diante de nome de lugares, cidades, estados e países que não exigem artigo feminino, não se usa a crase. De novo, destaque especial, não se usa a crase. Exemplo. Portugal é um belo país, não tem crase. Por quê? Eu vou a Portugal. Olha o contrário, eu venho de Portugal. Tá certo, pessoal? Agora, completamente diferente quando eu tiver alguma palavra, né? Por exemplo, a Bahia é um estado maravilhoso. Vai ter crase, porque eu venho da Bahia, eu não venho de Bahia. Tá certo? Fica de olho nisso aí nas regrinhas. Seguindo. Se diante do nome do lugar se emprega artigo feminino, haverá crase. A França é um belo país. Eu vou à França. Eu venho da França. Então, dica. Marca a dica aí, por favor. Veja se diante desse nome se emprega em ou na, no, de ou da, do. Exemplo. Se eu estive em Brasília e saí de Brasília, então, vou a Brasília, não há crase. Se eu estive no Paraguai e saí do Paraguai, então eu vou ao Paraguai. Não há crase. Mas, presta atenção agora, pessoal. Se eu estive na Suécia e saí da Suécia, então eu vou à Suécia. A crase, que é o mesmo exemplo que eu dei para vocês da Bahia. Se eu venho da Bahia, quando eu digo eu vou à Bahia, tem crase. Vamos trabalhar a ambiguidade agora, que é sempre muito cobrada também nos vestibulares, no Enem? Bom, destaquem aí comigo, por favor. Em algumas situações, a crase serve para desfazer a ambiguidade, isto é, o duplo sentido. Por exemplo, gente, a frase veio à noite não tem o mesmo sentido de veio à noite.
Na primeira, quando eu digo veio à noite é o sujeito. A noite chegou. Agora, quando eu digo veio à noite com crase é expressão adverbial. Vamos marcar essa explicação na página de baixo? Na primeira frase, à noite é o sujeito. A noite veio. Na segunda frase, à noite é a adjunta adverbial, informando o momento em que alguém chegou. Seguem outros casos em que a crase contribui para a distinção entre um sentido e outro. Vamos ver? Pintar à mão é a mão ser pintada. Pintar a mão com crase. O que eu quero dizer com essa expressão? É usar a mão para pintar. É uma adjunta adverbial. É o modo, a maneira que eu faço. Dar à luz é fornecer a luz. Dar à luz com crase é parir, ter um filho. Tá certo? Então, ó, passamos todas as regrinhas da crase, hein, pessoal? 6 casos em que ocorre a crase, 2 casos em que não ocorre a crase, 7 e 8. E a ambiguidade, quando a ambiguidade está no caso.